Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, mais um trecho da Palavra de Deus, mais um aprendizado, porque nós precisamos crescer espiritualmente. Nós costumamos crescer no tamanho, na lateralidade, mas no entendimento é difícil nós procurarmos a palavra de Deus. Então você tem uma chance hoje, junto comigo, de nós aprendermos mais um pouco, colocarmos no nosso propósito mais uma porção da palavra de Deus. Estamos lendo em Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, os versículos de número 51 a 56. Qual subtítulo aqui está escrito assim: os samaritanos não recebem a Jesus. Nós sabemos que não havia estreitamento com esse povo. E o versículo 51 diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Falando de Jesus. Pouquinho antes da sua morte e ressurreição. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Nós encontramos no começo do ministério de Jesus, ele separando homens, escolhendo homens, para que a igreja começasse por ali, por eles. E nós sabemos que é uma tarefa difícil encontrar pessoas dedicadas à palavra de Deus, que seguem à risca, que aprendem, que agem segundo a pessoa de Jesus, os seus exemplos. Nós temos a nossa maneira de ser, nós temos o nosso jeito de agir, e não era diferente com os discípulos.
nós encontramos uns mais calmos, outros mais irritados, outros mais briguentos. Encontramos até um que negou a Jesus, outro que traiu, que o vendeu. Então ainda acontecem as mesmas coisas nos dias de hoje. E nós fazemos parte hoje desses discípulos. Quando você assume optar em seguir o Evangelho, em ser cristão, em seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, você precisa deixar a tua mania, os teus costumes, o teu poder de decisão, a tua razão de lado e seguir aquilo que Jesus ensina. E isso nos é bastante difícil, porque nós temos o nosso costume, a nossa criação, o jeito da nossa família, o ensinamento, o aprendizado que nós recebemos dos nossos pais. E nós encontramos aqui Tiago e João relembrando o que fora feito lá no passado. E queria acabar com aquele povo de Samaria, daquela aldeia. Não tinha ainda entendido os propósitos de Deus através de Jesus, que era salvar, converter, buscar, redimir, ensinar, mudar a maneira de ser. Não, se o senhor quiser, se o senhor dá ordem, nós vamos fazer que nem Elias. Não, manda cair fogo do céu e consumir esse povo. E Jesus disse: você ainda não sabe, vocês ainda não estão sabendo qual é o Espírito que está nos dirigindo, qual é a nossa função. Vocês ainda não sabem qual é a maneira que se conduz o homem à salvação, que é mais importante perdoar do que fazer justiça. E nós queremos o homem, de certa forma, é justiceiro. Nós temos no nosso meio um ditado bastante antigo que diz: bateu, levou. Jesus disse que é amor, que é perdão, que o mais importante é ser machucado e não revidar. Quantas vezes Jesus foi insultado, foi ignorado, foi deixado de lado. Quantas vezes procuraram pegá-lo no contrapé dos seus ensinamentos para poder puni-lo, na maioria das vezes com a morte. E ele sempre usou de sabedoria. Deu uma resposta à altura, juntamente com a manifestação do seu perdão. Nós encontramos isso declarado plenamente no capítulo 8 do Evangelho segundo João.
quando trouxeram a ele aquela mulher que fora pega em adultério. E que ele não a puniu, ele perdoou aqueles agressores e deu um conselho perfeito, um ensinamento eficaz àquela mulher. Então nós precisamos entender que tudo que nós temos que colocar em primazia da nossa vida, para você que quer servir ao Evangelho, servir à lei de Deus, que quer ser discípulo de Jesus, que amor e perdão é a mola mestre para que você tenha êxito na tua caminhada. Diz a palavra de Deus em outro lugar, que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. E com o juízo que nós julgarmos, nós seremos julgados. Nosso juízo dá para entender que é como um espelho. Que quando nós olhamos, nós não achamos defeito. Porque aqueles defeitos que aparecem ali são nossos. Mas quando nós olhamos para o nosso semelhante, nós enxergamos nele tudo que é diferente dos nossos defeitos. Mas nós temos um Deus que olha querendo perdoar, querendo consertar, querendo ensinar. E é isso que nós temos que aprender. Sem castigo, sem represália, mas com um coração propenso a perdoar a todos, em todo o tempo. Não é nada diferente disso que Jesus nos ensinou. Esqueça a justiça e abrace o perdão. E com certeza você estará abraçando o Evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.